E aí, tudo bem? No podcast de hoje, eu estou trazendo uma pessoa muito preciosa. O livro de Daniel fala que nós somos como pedras preciosas na coroa. E ela é uma pedra preciosíssima, de grande, grande valor. Você já viu uma pedra preciosa? Quando ela é achada, nem parece que é, né? Mas depois, quando vai sendo lapidada, e é assim. É uma pessoa que tem acrescentado nessa geração, com o seu conhecimento, com a sua bagagem, inclusive com as suas guerras, suas lutas e principalmente sua transformação de vida. Eu estou falando da pastora e da juíza Tânia Teresa. Tudo bom, Oh, querida? Seja querida, muito bem-vinda. honra, Muito alegria estar bem-vinda. aqui com você. Você não tem ideia o quanto você é importante na minha vida. É mesmo? Você não tem ideia o quanto você me ensinou a adorar o Senhor. Você levantou a bandeira da adoração nessa nação, não apenas a palavra rema, mas a adoração verdadeira. Você abriu os céus com o que vocês fizeram no seu ministério de adoração, e isso fez muita diferença, porque Deus fala muito comigo na hora da adoração. Ai, A hora que o Espírito Santo de Deus vem por causa da adoração, ele traz as revelações, traz os mistérios do reino. Tudo que eu aprendo com Deus é na hora da adoração. nossa, eu também. É, É a maneira que eu mais amo de me relacionar com Deus é através da adoração. é, Eu amo ser uma adoradora. é. Você sabe por que, Bispa Sônia? A adoração é a única oferta real do homem para Deus. Não tem outra oferta que seja validada como oferta real. Imagine você quando o homem entrega a vida para Deus, está devolvendo. A vida é um dom de Deus. Verdade. Se você me der o seu celular e eu lhe devolver, eu não estou lhe dando nada. Não. Quando entregamos os filhos para o Senhor, apresentamos no altar, estamos devolvendo. Filho é feito por Deus. Filho é herança do Senhor, o filho é um espírito que tem uma alma e está dentro de um corpo. Homem nenhum sabe fazer espírito e alma, é Deus quem faz. Verdade. Ele faz os filhos do nosso ventre. Quando você traz ofertas ao altar, dízimos, ofertas, não tem um tostão que você entrega que ele não te deu primeiro. Verdade. Não tem um tostão, tudo que temos vem do céu, tudo, tudo, tudo. Agora, a adoração, não. A adoração é algo que ele não nos deu e ele procura adoradores que o adoram. É a oferta real do homem. E, pastora querida, eu sei que você conta a sua história em muitas das suas ministrações, mas vai ficando uns pedacinhos, né? É. E cada vez que a gente conta um pedacinho, É. a gente lembra de um detalhe. Nunca a gente conta É. sempre exatamente igual, embora seja a mesma história. Então eu queria aqui começar. Como é que começou? Da onde veio a pastora Tânia Teresa? Porque quem te vê ministrando fala assim, nossa, deve ter nascido num lar cristão. Nossa, aos pés de Gamaliel aqui, porque tem uma sabedoria bíblica, maneja bem a palavra da verdade, uma mente brilhante, porque guarda os textos bíblicos com endereço e tudo, né? Sim. Não é só o nome, é o nome e o endereço também. Então, mas de onde veio? Como é que é? Onde você nasceu? E fala um pouco dos seus pais. Querida, tudoderuim.com, se fosse resumir, né? Não teria nenhuma probabilidade, pela análise normal e lógica, de fazer o que faz e de chegar onde chegou. Família disfuncional, mãe drogada. Falar de droga agora é tão comum, mas droga, no meu nascimento, eu tenho 75 anos. Né? É mesmo? Eu nasci num lar onde a mãe já se drogava. Meu Deus do céu. E tudo disfuncional, era confuso na minha cabeça, porque meu pai era um homem promíscuo, abandonava a família, ia embora, voltava, ia e voltava, e eu não sabia se ele ia embora porque minha mãe se drogava, se minha mãe se drogava porque ele ia embora. Era confuso demais, mas na verdade um sofrimento de menina dentro de uma família. Eu não era menina de rua, mas dentro de uma casa, dentro de família, eu vivia completamente jogada fora, né?
E tanto que o livro do Lixão de Aquidauana para o Mundo, eu conto com detalhes a minha história de ter que catar lixo no lixão de uma cidade tão pequenininha do interior do Brasil. Aonde? Aquidauana, Mato Grosso. Aquidauana, Mato Grosso. Mato Grosso. Nossa, a gente teve missão em Aquidauana. Tinha uma tribo de indígena ali perto, não tinha? Tem sim. Tem, né? Ali é porta do Pantanal, né? Aquidauana é entrada do Sim. Pantanal. Terenos tem uma tribo indígena. Sim. Então, nesse contexto, meu nascimento Isso foi há nesse... 60, 70 anos. 75 anos atrás eu nasci, Meu né? Deus. Então, imagine, você... Assim, era quase que Não, a nossa família era a vergonha da cidade, vamos dizer Sim, assim. porque né? quase que não existia muito isso, né? Minha mãe usava drogas sintéticas, ela comprava em farmácia. Havia uma... Eu falo que só tem aquele que droga porque tem quem vende a droga, né? Com certeza. A corrupção é porque tem o corruptor, por isso é que tem. Então, tinha um dono de um centro espírita que a minha mãe frequentava, que era o farmacêutico. E esse homem vendia drogas para ela. Ela frequentava o centro e era cliente da farmácia. Meu Deus do céu. E eram aquelas drogas, chamamos de barbitúrico, que faz dormir. Foi o que matou Michael Jackson, Sim. foi o que matou Marilyn Monroe há tantos anos atrás. São pré-anestésicos, na verdade, que as farmácias têm para vender, né? Entendi. É o sossega-leão. Quando você vai fazer uma cirurgia, você toma um sossega-leão antes de entrar para a sala de cirurgia. Você já paga antes. E ela vivia apagada em cima de uma cama. Meu Deus. Fugindo de uma realidade. E quando uma criança... Eu vou falar... Quer dizer, chegava em casa, não tinha comida. Não tinha comida, não tinha, tomar banho a hora que queria, fazia o que quisesse, era solta. Quantos filhos? Quantos? Dois. Nasce o Paulo, meu irmão, comigo, eu tinha 4 anos. Comigo já criancinha, quando nasce meu irmão. Inclusive, no livro tem um capítulo... E nem uma avó, nem uma tia, não, nada? Por quê? Porque hoje eu sei explicar tudo. A droga... ela era decorrente de uma herança espiritual maligna que havia na família. Meu avô era um bêbado, o pai da minha mãe, né? Meu Deus. Destruiu a família pela bebida. As tias, os sobrinhos, todo mundo bebia, todo mundo vivia numa decadência de vícios terrível. Era uma situação assim, que todo mundo estava doente, como é que ia ajudar? A família da minha mãe, toda ela doente. A família do meu pai simplesmente cancelou qualquer tipo de relacionamento porque se envergonhava. Se envergonhava de ter alguém casada com um filho deles que vivia drogada. Para você ter uma ideia... nem os netos? Não, para você ter uma ideia, eu conheci a minha avó paterna, eu tinha 9 anos de idade. Meu avô paterno eu nunca vi. Não conheci, né? Então, moravam na mesma cidade? Até um tempo, depois mudaram-se para o Rio de Janeiro. Agora você vê... Hoje eu entendo tudo sobre o mundo espiritual, ou quase tudo, que justifique a nossa história. Um guarda-chuva furado, um guarda-chuva que não tem uma cobertura perfeita. A chuva entra e molha quem está embaixo. Então, meu pai era um homem promíscuo, minha mãe uma mulher drogada. Os filhos debaixo dessa cobertura eram completamente desprotegidos espiritualmente. Sim. Completamente desprotegidos. Meu pai na promiscuidade, o abusador chega na minha vida com 9 anos de idade. Ah, meu Deus. E o abusador era o homem que vendia drogas para minha mãe, era a mesma pessoa. Meu Deus do céu. Então, tudo isso fazia com que a criança Tânia Tereza fosse uma completa improvável. Uma completa improvável. Pois é, né? Como é que é? Porque, peraí, num contexto desse, é para que você... continuasse... Tinha tudo para dar errado. Não, tinha tudo para dar errado. Eu não sei nem como é que você estudou. Né? Como é que foi isso, esse negócio de estudo? Então, Deus é tremendamente maravilhoso, espetacular, sobrenaturalmente bom. Um rapaz, filho de uma família cristã de berço, quando ele nasceu, a mãe dele já tinha 30 anos de crente, para você ter uma ideia. Esse moço, homem, já passa num concurso do Banco do Brasil e vai para a minha cidade. Nesse tempo, a cidade era Guia Lopes da Laguna. Meu pai foi de Aquidauana para Guia Lopes e lá foi que esse rapaz foi trabalhar. E esse moço, ele me encontrou no pior momento da vida. Deus usa esse moço. O que é o pior momento? Eu tinha tentado matar o meu pai 4 dias antes. Não consegui, tentei me matar 4 dias antes. E tomei uma decisão. Teu pai também abusava? Não, ele não.
E por que você tentou matar? Porque ele trazia prostitutas para dentro de casa. Minha mãe drogada num quarto. Meu Jesus. E ele dormindo com a prostituta no outro quarto. E véspera de Natal, 24 de dezembro, ele trouxe uma prostituta para dentro da nossa casa. Minha mãe drogada no quarto. Mais uma. E eu tive tanta ira naquele dia, eu tentei matar o meu pai, não consegui, graças a Deus, ele é um homem alto, forte, grande. E Sua mãe é que é minhonzinha? Minhonzinha, exatamente. Eu saí a estatura da minha mãe. E aí, já que eu não consegui matar o meu pai, eu tentei me matar e eu não consegui também, fui socorrida. Resumo. Cortando o pulso? Cortando os 2 pulsos, Resumo. Eu tomei uma decisão naquele dia. Depois que chega do pronto-socorro, depois que costura o braço. Tinha? 14 anos. 14. Eu tomei uma decisão. Eu pensei, meu pai ama prostitutas. Hoje eu sei explicar o que é isso. Sim. Porque eu cuido de pessoas. Meu pai ama prostitutas, então eu vou me tornar uma prostituta, ele vai me amar. Ai, meu Deus. E tomei uma decisão. Eu falei, a partir de hoje, eu vou me entregar para todos os homens que aparecerem na frente. Depois que eu tiver conseguido muitos homens, eu vou chegar para meu pai e vou dizer, pai, o senhor ama prostitutas, não ama? Pode me amar, hoje eu sou uma delas. Meu Deus. É claro que era um grito de socorro, é claro. Meu Deus. Hoje eu atendo pessoas. Hoje eu sei que aquela menina que deita com todos os homens que aparecem, elas estão procurando um peito de pai, bispa. Na verdade, elas estão procurando um peito de pai. Ou, às vezes uma mãe, né? E aí, o que Deus faz? A grandeza desse Deus. O primeiro homem para quem eu vou me oferecer é esse moço. Cristão, verdadeiramente convertido, temente a Deus. Esse homem sabia o estilo de vida que eu levava, porque a cidade era muito pequena. Sim. A história dos meus pais eram conhecidas por todo mundo na cidade. E quando eu o encontro e vou me oferecer para ele, ele sabia o que estava acontecendo. Ele fala para mim, eu estava bêbada, Sônia. Meu Deus. Eu tinha enchido a cara. Ele fala porque por mais que você tenha tomado essa decisão, ela vai contra tudo, não, né? mas eu enchi a cara para ter coragem Para ter coragem de fazer isso. Exatamente o que você está falando. Ele fala para mim, para agora, não continua com essa ideia, você vai se machucar muito. E ele começa a dizer algo que, na hora, para mim, foi até afronta, mas depois ele fala, seus pais são assim porque eles não conhecem Deus. Eles não conhecem Deus, por isso eles são assim. Bom, Deus, nesse contexto... Não, Deus para mim era a maior abusividade que podia existir, porque Deus e demônio. Não, porque o homem que abusou sexualmente falava de Deus. Ele era um espírita e ele falava de Deus. E uma freira que tinha na escola, que fazia bullying comigo todo dia na escola. Fazia bullying? Bullying, maltratava muito. Eu já sei que aquela mulher tinha uma ferida. Que tipo de bullying? Você é suja, você é porca, você é burra. Sim. Quem cata lixo... sim. Quem cata lixo tem as mãozinhas com as unhas sujas. Não tem mãe para cortar a unha, para arrumar o cabelo. Imagina esses cachinhos de um tempo que não tem nada. Lava com sabão de coco. Eu não preciso nem imaginar, porque o meu era assim. Então, isso aqui é escova. Porque originalmente é outra coisa. Então, bispo, aquela mulher me maltratava muito. Criança que não tem pai e mãe, que fazem o papel certo, então, a proteção. Você não tinha amigo na escola, nada? Não, muito pelo contrário. A menina que brincava comigo no recreio dizia, quando a gente sai da sala da escola para ir para frente da escola, eu não posso conversar com você porque a minha mãe me proíbe de conversar com você. Eu não posso conversar com você. Em resumo, não tinha nada que fosse favorável. Uma pessoa muito solitária. Solitária, e eu acreditava na palavra do inferno. Porque você sabe que o diabo... O que era a palavra? Você não vale nada, você não tem valor. Se você tivesse valor, seu pai cuidaria de você, sua mãe cuidaria de você, sua mãe te levaria para a porta da escola. Se você tivesse valor, ela teria acreditado o dia que você contou que foi abusada sexualmente. Ah, meu Deus. Ela não escutaria a voz da droga, porque ela escutou a voz da droga. Se ela acreditasse que o homem que vendia drogas para mim foi o que abusou, ela me protegeria daquele homem, mas ela precisava daquele homem. Ela precisava que ele me recebesse naquela farmácia.
Tanto que a minha biografia, só a biografia, tem o nome de Drogas, Docinhos e Abuso Sexual. Meu Deus. Porque o mesmo lugar que eu comprava as drogas foi o lugar dos docinhos que ele me cevou, como qualquer pedófilo, ceva a criança, garante conquista do carinho da criança para depois abater a criança Meu Deus. na prática sexual maligna. Drogas, docinhos e abuso sexual foi no mesmo lugar. Eu nem vou entrar nesse campo nem da vale pedofilia, a pena, porque nem vale a pena, né? eu sei, eu fui uma criança abusada também. É muito então grande. eu, assim, é algo assim que eu não posso, não dá, diante de algumas coisas não dá para nos calarmos. E a gente não deseja isso nem para o inimigo. Há coisas que a gente não deseja nem para o inimigo. É verdade. Por temor de Deus. E a gente isso não deseja. Agora, o ponto da crueldade humana é um negócio que não dá para entender, porque dois religiosos, de duas religiões diferentes, um abusa e o outro te cobra. Abusa também moralmente. Abusa moralmente. Abuso verbal. Porque se uma criança... Onde está a compaixão? Escuta, é religioso, servindo a que Deus? Se uma criança chega sem a unha cortada. Não, com a unha suja. Porca porque está com as unhas sujas. Está com a unha suja por quê? Como é o tratamento dessa criança em casa? Não, caiu o leite com café na camisa e não trocou. Por que não trocou? Porque não tem uma mãe que vai olhar e falar, troca essa blusa. Não fez a tarefa hoje, não fez amanhã, não fez depois. Por quê? Qual é a carência que há na vida dessa criança? Isso foi o que me motivou. A primeira carreira minha, Bispa Sônia, foi de professora. Ah, é? Foi. Isso me motivou, porque eu dizia assim, se eu fosse professora e tivesse eu não ia fazer isso. Não, e tivesse uma criança problema, porque eu me tornei uma criança problema depois do abuso sexual. A criança se torna insuportável. Ela reage. Quando você tem um trauma dessa natureza... Todo mundo que vem fazer um carinho para você quer dizer abuso. Você tem uma proteção de ferir para não ser ferido. Claro. E aí eu dizia, se eu tivesse uma criança com problemas, eu ia procurar saber, uma criança problemática, eu ia procurar saber por que ela é assim, porque na verdade ela pode ser uma criança que tem muitos problemas, que tem uma história. E eu vou ajudar. E eu vou ajudar. Agora, eu queria saber como é que você chegou a estudar, porque o que a gente vê hoje, pelo menos, né, e vê historicamente, é que crianças que vêm desse contexto, elas não chegam... Agora não é agora é primeiro grau, né? Elas não chegam a concluir nem os 4 primeiros anos. Que era o primário, o curso primário. Que era o primário. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui encontrada, né, por esse homem de Deus, que me falou do amor de Jesus, que me mostrou que haveria graça e misericórdia para os meus pais, se um dia eles se encontrassem com Deus. E falou que se eu repetisse o mesmo padrão... A minha história ia ser igual a deles, não seria diferente. Em resumo, esse homem me ganha para Jesus. E me ganha para ele, porque esse homem é o meu marido, né? É o pastor Otto. Esse homem é o meu marido, uma pessoa linda, linda, linda. Primeiro me ganhou para Jesus, depois me ganhou para ele. E quando nós nos casamos, eu tinha 16 anos. E ele dizia para mim assim, Tânia, você precisa voltar a estudar. Você não terminou o ginásio, eu tinha começado o ginásio. Tá. E até a 2ª série Seria só. a 5ª série, né? Você não terminou o ginásio, é tão ruim ter algo que você começa e não termina. Vai estudar, vai estudar. E eu reagi não aceitando porque ele trabalhava... Porque a escola era um lugar... Não, e ele trabalhava muito também. Ele no Banco do Brasil trabalhava o dia inteiro. Nossa filha Simone, que fez aniversário ontem, já tinha nascido. Simone já tinha nascido. E eu dizia, não dá, eu tenho criança... Ele dizia, eu cuido dela, vai estudar, vai para a escola. Ele saía do banco e ficava com ela para estudar. E tem algo, Bispa Sônia, que ficou marcada na minha memória. Ela chorava porque ficava comigo só o dia inteiro. E era uma bebezinha de 3 meses. A aula começa em março, ela nasceu em dezembro. Tá. Aí o que ele fazia? Ele embrulhava ela todinha, bem embrulhadinha, porque era frio naquele tempo. Levava ela para a rua, ela me via dentro da sala de aula... E ele do lado de fora mostrando a mamãe dentro da sala de aula para ela parar de chorar. Aí ele ia para casa com ela. Quando eu vi aquela cena, eu falava, não é justo. Ele trabalhou o dia inteiro, agora ele tem que ficar na rua com essa criança para ela parar de chorar.
E eu chegava em casa e dizia, eu vou desistir. Ele falava, não, ela vai acostumar, pode deixar que ela vai acostumar. E ela acostumou. E eu terminei o ginásio. Como é que você conheceu ele? Eu conheci no quarto de uma república de rapazes. República é um alojamento coletivo. Tá. Que eu fui lá me oferecer para ele. E foi logo para ele? Para ele. Ele estava sozinho. Ele estava sozinho, porque é o seguinte, eram rapazes de outras cidades que trabalhavam naquela cidade. Tá. Aí juntos eles alugaram uma casa. Sim. Só que era dia 28 de dezembro. O pessoal foi para passar. Com Ano Novo com a família. 4 dias depois que eu tentei matar o meu pai, 4 dias depois que eu decidi me tornar uma prostituta, eu fui me oferecer para o primeiro homem, que era ele. E ele estava sozinho. Os outros já tinham viajado. Quer dizer... É. Meu Deus, que Deus é esse que parece que não está enxergando nada e Está está enxergando tudo, tudo? bispa, tudo. Que parece que assim, para o mundo para cuidar de uma pessoa. Gente. E olha quanto esse ato foi um ato de Deus, porque o Banco do Brasil, o concurso era nacional, ele podia ir para qualquer cidade do Brasil, ele foi para aquela. Atualmente é estadual, ele ficaria em São Paulo, ele é de São Paulo, do interior de São Paulo. Deus leva esse moço... Ele tinha que idade? Ele tinha 24 anos, ele 10 anos mais velho do que eu. Novinho também. Novo. Aí, bispa Sônia, termina o ginásio. Quando termina o ginásio, ele escutava eu contar detalhes da minha história e escutava eu dizer... E se eu tua fosse sogra e teu sogro? Eu por conheci quê? no dia do casamento só. E eles não sabiam de nada? Nada. Se soubessem, eles diriam para o filho, foge que é laço. Eu imagino, gente. Até isso Deus programou. Gente, porque muito... Porque era uma família cristã de verdade. Entendi. Berço cristão, Eles tudo cristão. não conheceram nada do antes, só conheceram a Tânia convertida, sepultada já, morta, velha mulher morta, né? Porque se conhecesse antes, meu Deus. E ele teria obedecido, ele era um filho excelente, até os pais partirem para o Senhor. Ele sempre ouvia os pais, mas ele não contou para os pais nada do que ele vivenciou comigo, nada do que ele sabia de mim. Olha aí. Ele só contou que me escolheu para esposa. E os pais certamente pensaram, ele é um bom menino, escolheu bem. Não é? No dia do casamento que eu conheci, só. Não, e já conheceu você cristã. Ah, né? e eu já tinha 2 anos de vida cristã, não era menininha mais, Então, né? já sabia, inclusive, a linguagem que a gente... Totalmente, porque antes não falava uma frase sem falar um palavrão, né? Minha mãe falava muito palavrão, foi o que eu aprendi Sim, dentro de casa, né? era... Apesar de eu achar horrível, mas há repetição, há um padrão repetitivo Sim. na família, né? E aí, como eu dizia, se eu fosse professora, eu ia cuidar das crianças direito. E aí chega um dia ele do trabalho e ele diz, Tânia, na cidade vizinha, e a vizinha cidade era 30, 40 quilômetros, vai abrir uma escola normal. Vai inaugurar uma escola era normal. normal. Por que você não faz normal para ser professora? Só que eu já estava grávida do 2º filho. Aí eu disse, mas agora eu já estou grávida do 2º filho. E ele tem uma cara linda, ele disse, leva a barriga para a escola, pode levar a barriga para a escola. Olha. E eu levei a barriga. Coisa linda, né? Porque é um homem que enxergou em você. Ele fala que ele enxergou em mim tudo que eu sou hoje, ele fala isso. Lindo. Quando você fala com ele, ele fala, eu vi nela tudo isso. E aí vai para a escola barriguda, faz o normal, vai dar aula. Eu dei aula há 8 anos, fui professora há 8 anos. Um dia ele chega do banco e ele diz assim, Tânia, nós vamos embora. Para onde? Para o Rio de Janeiro. A cidade que morávamos tinha 5.000 habitantes, para você ter ideia. Nossa. Um bairro do Rio. Não, nem um bairro. Madureira, o primeiro bairro que eu fui morar, tinha 380 mil. Meu né? Jesus Cristo. Eu disse, o que nós vamos fazer no Rio de Janeiro? Ele falou, você vai estudar. Você precisa fazer uma faculdade, Tânia. Você precisa estudar, não pode E ele parar. era formado? Não, ainda não. Depois ele fez faculdade também. Ele tinha o curso de contabilidade, ensino médio. Sim. Né? E aí, lá fomos para o Rio de Janeiro. Só que morávamos em uma cidade pequena, tudo barato, aluguel barato. Eu tinha empregos. Tá. E chega no Rio de Janeiro desempregada, tudo caro, escola de criança cara. E eu falei, eu preciso trabalhar. Começa a bater em portas de escolas. Porque tinha experiência. Eu tinha 8 anos de experiência em 2 cidades. Só que nenhuma porta se abria. Não tem experiência que funcione sem um diploma.
Todo mundo tem uma faculdade, tem um curso superior. E E você? você já tinha o normal. Só o normal, mas não tinha uma faculdade. Sim. Que hoje em dia, gente, é o colegial, né? E aí as pessoas não abriam portas para eu trabalhar. Até que uma mulher foi muito sincera, ela disse para mim, olha, só com curso normal, sem faculdade, você vai ser talvez uma merendeira da escola, uma faxineira, mas você não vai dar aula, não vai ter porta aberta para você ensinar. E essa mulher disse uma frase muito interessante, ela disse, procure outro tipo de emprego. E aí você estuda, faz uma pedagogia, faz uma administração escolar e volta. E eu pensei, boa ideia, e comecei a procurar outro tipo de emprego, comprava os jornais de maior circulação no Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil e o Globo naquele tempo. Comprava os 2 jornais, sábado e domingo, e ficava marcando classificado. Segunda e terça-feira, Bispa Sônia, com um dinheiro desse tamaninho, só dava para comprar 2 pastéis e um caldo de cana. Oh, Jesus. Eu saía de Madureira, ia para o centro do Rio de Janeiro, batia na porta daqueles escritórios, que toda empresa tinha um escritório naquela região. Mas não havia também porta que se abria para mim. É uma longa história, o meu testemunho está inteirinho no meu canal do YouTube, mas eu bati em todas as portas que você possa imaginar, consultório médico, lojas, tudo. Escritório de advocacia, eu queria trabalhar, nada, nenhuma porta se abria. Um dia eu já estava tão chateada, falava, Deus, por que o Senhor me deixou vir para essa cidade? O Senhor não abre porta nenhuma para eu trabalhar. Seu marido estava encaixado no Banco do Brasil. Só que nessa altura do campeonato, meu pai foi embora de vez. Meu irmão começou a usar drogas, a herança espiritual chega até ele. E a minha mãe e meu irmão precisavam de sustento e éramos nós que sustentávamos ela. Meu Deus do céu. Então eu venho com mais despesa e com menos recursos, porque o meu salário desapareceu e não tinha emprego que abrisse portas para mim. Um dia eu cheguei do outro lado da rua, olhei para o céu e falei, Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? O Senhor não vai abrir portas para mim? Por que o Senhor me deixou lá onde eu estava? Mas no dia seguinte eu abro o Jornal do Brasil e estava lá, concurso público para o Banco Central do Brasil. Ensino médio, o nível exigido. Eu falei, vou fazer esse negócio. Vou fazer. Não tinha nenhuma habilidade para andar no Rio de Janeiro. Morava em Madureira, pegava um ônibus, que o ponto final era a Praça Tiradentes. Eu sabia que eu saísse na frente do cavalo da Praça Tiradentes, eu ia dar na Avenida Presidente Vargas. Se eu saísse no rabo do cavalo, eu ia dar na Cinelândia. Se eu saísse do lado direito do cavalo, eu ia dar na Rio Branco. Do lado esquerdo do cavalo, eu ia dar... São bem as referências femininas, gente. Isso aqui é mulher aprendendo o caminho. Eu só sabia ao redor do cavalo, eu não sabia andar em outro lugar. E a inscrição para o concurso era muito longe, era em outro lugar. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, Bispa Sônia, eu procurei contato com os meus familiares. Muito resistentes para aproximação, mas tinha um primo que me acolhia. E aí eu ligo para esse primo, telefone fixo naquele tempo só. Sim, imagine, linha telefônica era muito cara naquela época. Augusto, eu preciso fazer inscrição para um concurso, o endereço é tal, e eu não sei chegar lá, eu pago sua gasolina, me leva, tudo bem, levou. E no meio do caminho ele falou, vai ter concurso para magistério, Tânia? Eu não ouvi falar isso. Eu falei, não, é concurso para o Banco Central do Brasil. Ele quase bateu o carro, Bispa Sônia. Banco Central do Brasil? Você está doida, Tânia, você vai jogar seu dinheiro fora. Eu falei, por quê? Ele falou, você sabe o que é o Banco Central? Eu falei, sei, mais ou menos. Ele falou, pois é, todo mundo de todos os bancos quer entrar para o Banco Central. E o tanto de advogado desempregado, e o tanto de comerciário desempregado, todo mundo vai concorrer com você. Pelo amor de Deus. Tânia, essa era a voz que precisava. Era o cão. Era o cão falando. Cai na real, você não tem nenhum preparo de administração para isso. Mas naquele tempo, Bispa, eu já sabia quem era Deus, já sabia. Eu falei, se Deus quiser, eu vou passar. Eu vou passar. Amém. E eu passei. E eu passei 12 mil candidatos, 100 vagas, gente, 120 milagre. Milagre. Não, milagre. Não, a minha vida é uma história de milagre, não é de superação. Não é. É de milagre. A superação veio depois, porque primeiro foi o milagre. Aí eu passo no Banco Central. Quando eu começo a trabalhar no Banco Central, na carreira mais subalterna, auxiliar de serviço administrativo, ASA, era o apelido da carreira. Eu descubro que a carreira de advogada era a melhor carreira que tinha no banco. Porque o advogado dava plantão de 4 horas só e podia levar serviço para casa. Serviço intelectual você faz em qualquer lugar.
Perfeito para uma mãe com 2 filhos. Gente, é tudo que eu quero. Trabalhar 4 horas e poder levar o serviço para casa e ficar com meus filhos. E eu quero ser advogado do banco. Agora tem um detalhe. Você precisa fazer direito para ser advogado do banco. Esse primo era advogado. E aí eu entro no Banco Central em julho. Em outubro, abre inscrição. Naquele tempo, o vestibular no Rio era unificado. Tinha um tal de um Sesgran Rio. Todas as faculdades privadas, públicas, todas usavam esse mecanismo para fazer o vestibular. E você só tinha direito a 2 opções. E eu fiz a minha conta todinha. Eu morava em Madureira, a UERJ era no meio do caminho, no Maracanã, e o Banco Central no centro da cidade. Então, se eu sair de... Quer dizer, o UERJ, né? Universidade do Estado do Rio de Ou Janeiro. seja, mais concorrida, né? de Porque todas. era gratuita, mais de todas. Era só mais isso. concorrida. Mirou só a mais. Era o melhor curso de Direito que tinha no Rio de Janeiro. Entendi. Aí eu pensei, eu pego o meu trem em Madureira, com a minha marmitinha na bolsa, que eu vou acordar madrugada para fazer. Chego na UERJ às 7 horas da manhã, saio meio-dia, pego o trem de novo, vou para o centro da cidade, a pé até a Avenida Rio Branco, onde é o Banco Central, como a minha marmitinha 2 horas da tarde. No caminho por aí? Na hora do lanche, não, na hora do lanche da tarde eu comi a minha marmitinha, vai dar certinho para mim. Só o UERJ vai dar para mim. E fiz a inscrição para o UERJ, só. E eu ligo para esse primo, Augusto, eu acabei de fazer a inscrição vestibular. Ele falou, eu sei, está tendo vestibular, vai estar tendo inscrição. E aí, você inscreveu-se para pedagogia ou para administração escolar? Eu falei, inscrevi-me para direito. Ele falou, o quê? Eu falei, pois é. E qual a faculdade que você escolheu? Eu falei, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele falou, agora você enlouqueceu. Não, agora pronto. Não, se você não estava bem naquela época... Agora você enlouqueceu. Eu falei, por que, Augusto? Ele falou, Tânia, você não tem noção o que é o UERJ. É a melhor universidade do Estado do Rio de Janeiro e direito é a carreira mais escolhida. Ele falou, dá um pulo lá, vai ver os carrões que tem no estacionamento. Ai, Jesus. É filho do desembargador, é filho do advogado. Realmente, ele era a voz. Só tem, Meu Deus, só tem filhinha do papai, só tem filhinho de papai naquele lugar. A resposta minha para ele, Augusto, eu sou filhinha de papai. Papai do céu é o meu papai. E se ele quiser, eu entro. Se ele quiser, eu entro. Só se ele não quiser que eu não entro. O não eu já tenho. Exatamente. E eu fiz a inscrição e eu passei, Bispa Sônia, primeiro vestibular que fiz para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você passou no primeiro? Passei. Passei. Posso ouvir um aleluia aí? Você que está assistindo, não é possível, né? Dê um aleluia aí, meu filho. Passei, não foi fácil, 5 anos. Parece fácil, a gente conta assim, terminou a faculdade, né? Tá bom. Não tinha dinheiro para comprar livros, dava na biblioteca pública. Nossa, e livro, naquela época caríssimo. tinha. E não tinha hoje internet, que você acessa tudo. Meu pai, advogado, eu lembro. Livros e livros e livros. Não tinha dinheiro para comprar livro. Dinheiro era para minha mãe, para meu irmão, para minha mãe, para meu irmão. E foram 5 anos. Trem da Central, marmita na bolsa, biblioteca pública. Terminei E 2 filhos. E 2 filhos que estão crescendo. Quando eu terminei a faculdade de Direito, agora precisa ter um concurso público. Quer dizer, peraí, era faculdade de manhã, trabalho à tarde e casa à noite e madrugada. Casa à noite, madrugada, e a biblioteca era que hora? A biblioteca era no horário do almoço, do lanche da tarde, no horário dos intervalos que eu tinha. Eu ia para a biblioteca, mas eu alugava livros. Tá. Eu não ficava estudando na biblioteca. Você tinha o privilégio de pegar livros e levar para casa. E levar para sua casa. Aí estudava depois que as crianças dormiam. Por isso que era casa. Quer dizer, dormia a que hora? Entre 2h30 e 3 da manhã e até 5 horas da manhã. Quer dizer, 2, 3 horas por noite. Porque, gente, para lavar, passar, deixar a comida pronta. Dormia no ônibus para a cidade, dormia no trem. Dormia o tempo todo que podia, o tempo de intervalo que tinha, dava uma cochilada. Mas você sabe, Bispa Sônia, agora mesmo eu estava ali no intervalo e a sua assessora, não sei qual ela disse, a Bispa Sônia tem uma energia, tem um vigor sobrenatural. Madrugada ela já está acordada, já está acesa, vai para a academia. Eu falei, sabe por quê? O povo que serve a Deus com retidão, ele tem rebite de Jeová. Eu falei para ela, você sabe o que é rebite? Ela falou, não. Eu falei, rebite é
mistura que caminhoneiro faz para ficar acordado a noite inteira na estrada. Ele mistura Coca-Cola com café, com bolinha. Pois o rebite de Jeová chama Espírito Santo, é um dinamite. Ele mantém a gente acordada, viva e ativa. E feliz. E feliz. E grata por estar fazendo tudo que você está fazendo. Eu tenho essa experiência de ter rebite de Jeová em mim. Eu achei que eu nasci arrebitada. Eu realmente... O meu marido, então, eu acho que ele já nasceu com 3. Turbinado. O negócio dele é turbina. E aí, bispa, termina a faculdade, tem que esperar o concurso público para advogado do banco, porque é uma autarquia federal. Sim. Banco Central é uma autarquia, qualquer admissão é por concurso. Sim. Mas Deus é maravilhoso. 8 meses depois que eu termino a faculdade, tem um concurso para advogado do banco. E era concorrentes do mundo inteiro. Você ligou para o Augusto? Não, nem liguei mais. Não. Você sabe que, só um parênteses aqui, no começo da igreja, tudo que a gente ia fazer, vamos pôr luz. Tinha uma pessoa... Tinha um Augusto. Tinha um Augusto. Que falava, não vai dar certo, que isso aqui... Vamos pintar... Não vai dar... A gente apelidou ele de sinal de Deus. Era sempre para fazer o contrário. Tudo que ele falava, não vai dar certo. Sinal de Deus, vamos fazer porque vai dar certo. É o Sambalate e Tobias, né? Mas olha, o Augusto era um sinal de Deus. Mas aí, eu acho que o Augusto ficou com um pouco de inveja, porque, de repente, eu sou advogada do Banco Central. Nossa. Né? E... Não, e sabendo de onde você veio. Nunca dando valor Como que chegou no Rio de Janeiro e passou à minha frente. Exatamente. Né? Exatamente. Porque da onde? Do lixão. E ele estudou nas melhores escolas do Rio de Janeiro, né? Tudo que tinha de bom.com ele estudou. E aí São pessoas que fazem parte da vida da gente marcam a vida, porque ele faz parte do meu testemunho. Sim, não tem como. Exatamente. Ele foi a primeira carona. Aí tem o concurso e tinha 3 vagas e eu tinha que passar 3? Muito bem, porque para eu ficar no Rio de Janeiro eu tinha que passar muito bem. Tinha Brasília, tinha Belo Horizonte, tinha São Paulo. Meu marido trabalhava no Rio de Janeiro. Não tinha jeito. E eu passei. E eu passei em primeiro lugar. Tânia. E aí... Não, pastora Tânia, desculpe. A gente tem uma diferença tão pequena de idade que não tem problema. Pode me chamar de Tânia. Peraí, essa parte, eu tenho certas coisas de testemunho que eu preciso que a pessoa fale mais assim, soletrado, sabe? De repente, eu sou advogada do Banco Central com honras. Não, de repente não. Peraí, calma, assim, é muita informação, entendeu? Ela passou em primeiro lugar. Não, você não entendeu. Ela passou em primeiro lugar. Deixa eu falar quem que é ela. Ela era a menina que chegava na escola. A improvável. E a madre lá, a encarregada, eu não quero associar Era uma freira. Irmã Gertrudes, o nome dela. Vamos chamar de Irmã Gertrudes, para a gente não caracterizar a religião nisso, mas a tal da Irmã Gertrudes, que era a irmã do inferno mesmo, sangue de Jesus tem poder, ela virava para essa menina e falava assim, você é burra. Você não vai dar para nada. Você não vai dar para nada. Dizia, você é porca, ninguém vai acolher você em casa. Você é suja. E dizia, você está banada, porque um dia ela me botou para escrever 40 vezes no quadro, eu sou burra, porque todo mundo fez uma tarefa e eu não fiz. A partir daquele dia, eu ficava nervosa quando ela chegava perto de mim e derrubava o que tinha nas mãos. E ela dizia, além de burra, além de porca, você está banada. Você está banada. Que eu entrei no banco como advogada, porque até então funcionária de carreira do banco, que bota o pé assim na porta e aquela porta abre, assim, igual porta de aeroporto. Que também a gente testemunhou quando as portas não abriam. É verdade. E testemunhou quando inventaram porta que abre. Né? Então, aí isso pra gente é um negócio, né? Aí aquele ascensorista do banco que me conhecia em toda a minha carreira de banco ali, né? Desde que cheguei. Eu tive 12 anos como funcionária do Banco Central. Quer dizer, foi crescendo, né? Foi crescendo, porque só o curso de direito... Começou no ASA. Só o curso de direito durou 5 anos, né? Sim. Então, 12 anos. Ele me conhecia, o ascensorista me conhecia. Quando eu botei o pé na porta, que a porta abriu, ele falou, doutora Tânia. Ai, Jesus. Aí eu falei, gente... É de arrepiar. A menina de Aquidauana, a menina do lixo.
E tudo isso foi muito, muito especial. Passa um filme na cabeça da gente, não passa? Passa. Passa um filme. Passa um filme. Quando Davi fala, eu sei de onde eu saí. E Deus não deixa você esquecer, Bispa Sônia. Existe algo na minha vida... Infeliz do que esquece. Existe algo na minha vida que é sobrenatural. Eu posso estar dentro da minha sala, cheirosa, maravilhosa, assistindo um filme. Se tiver um lixão no filme, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Meu Deus. Se eu passar numa rodovia no meu carro, perfumado, limpinho, bonito, tiver um lixão na rodovia, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Eu falo, Deus não tirou da minha memória emocional isso. Para eu nunca me esquecer de onde Ele me tirou. De onde Ele tirou. Ser sempre grata a Ele por isso, né? E aí, eu viro advogado do Banco Central. Meu Deus do céu. Muito, mas era muito improvável isso e acontece. Senhor, meu Aí Deus. eu acredito que já cheguei no ápice, Deus me levou até esse lugar, que Deus grande é esse, que Deus grande é esse. E eu tinha 8 meses como advogada do Banco Central. Eu vou representando o Banco Central num congresso de bancos no Rio de Janeiro. Uau. E uma das palestrantes era uma juíza. E era uma juíza crente, uma juíza cristã. Meu Deus. Que outra? Não. Assim, gente, tem coisa que parece que desceu um anjo na terra só para a pastora Tânia. É verdade. Não, eu falo, o mover porque, de Deus. Gente, O mover de Deus ao hoje, meu redor, juíza cristã já imagine, alguma coisa. Imagine 1988, né? Que foi quando isso aconteceu. Senhor da glória. Primeiro, juíza, né? E essa mulher me impressionou muito. Me impressionou muito na palestra. Eu abordei nos intervalos. Fiz um convite para ela permanecer no Rio fim de semana, mudar a passagem, ficar na minha casa. Ela aceitou. Eu fiquei 2 dias convivendo com aquela mulher. E eu fiquei impactada de ver uma pessoa aplicando a justiça Ela é na viva? terra. Eu acho que é. Doutora Maria Conceição Fernandes Sarinho, o nome dela. Doutora Maria Conceição, se a senhora estiver aqui assistindo. Seja honrada aqui nesse podcast, né? Sim. E essa mulher me impressionou muito. Por quê? Com retidão para aplicar as leis, mas com temor de Deus. Sim. E eu fiquei muito impactada, eu achei tão maravilhoso aquele tempo, 3 dias só de convívio. Ela foi embora, Recife, a cidade dela. Aí ela traz o que você traz hoje. Essa bagagem jurídica para dentro. Não entendia do mundo espiritual, na verdade, não. Na verdade, o que me impressionou é o seguinte, porque o advogado, ele, por mais excelente que seja, se ele for um advogado empregado, e o advogado do Banco Central é empregado do Banco Central, ele tem que defender a causa do patrão. E ponto. E ponto. E não discutir não, isso. Né? O patrão está certo e ponto. E o juiz trabalha no livre convencimento. O juiz julga de acordo com a sua retidão. Ele não está vinculado a ninguém. Não. Muito pelo contrário. Ele tem a liberdade de exatamente. De exercer. Isso foi o que me impressionou. E aí, essa mulher vai embora para Recife. 3 meses depois, eu recebo um envelope pardo na minha mesa, remetente ela, destinatária. Eu abro o envelope, o que tem dentro? O quê? Um edital de concurso público para juiz federal. Ela botou um cartãozinho desse tamaninho dela e escreveu, por que não tentar? Só isso. Uma interrogação, uma pergunta. Quando eu abri aquele envelope na minha mesa, eu falei, espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Doutora Maria Conceição Fernandes Sarinho está me desafiando a tentar fazer um concurso público para juiz federal. Se lembrou de mim. Fechei aquele envelope, falei, pensei na minha mente, isso teria sido tão bom, anos e anos atrás. Como todo mundo que sai de uma faculdade jovem, casinha de mamãe e papai, pode estudar 24 horas por dia praticamente para fazer um concurso para juiz. Concurso para juiz é tão difícil. Tem gente que faz 12, 15 anos e não passa. Todos os ramos do direito caem num concurso para juiz. Meu tempo hoje é de trabalho. Eu era avó, Bispa Sônia. Já era avó? A minha filha Simone já tinha tido a minha neta Gabriela. Estava grávida do meu neto Pedro. Uau! O tempo já havia passado. Gente! Eu fechei então foi aqui atrás um pouquinho. Eu fechei... É que casou com 16 anos. Eu fechei aquele envelope, levei para casa. Cheguei para o Otto, meu marido lindo, amor da minha vida. Falei, Otto, olha só o que eu recebi hoje no banco. Um desafio para fazer concurso para juiz. Olha o que ela... Seu filho ainda morava com você? Sim, meu filho ainda. Olha
O que ela escreveu? Por que não tentar? Me desafiando a fazer o concurso. Aí ele olhou para mim com a cara linda que ele tem. Ele falou, e por que não tentar? Tenta. Ai, que querido. Que querido. Bispa Sônia, eu passei no primeiro concurso que fiz. Foi. Candidatos do Brasil inteiro, milhares de pessoas. Quando saiu o resultado da primeira prova, toda... Gente, eu não sei se você está entendendo o que é essa conquista. Eu não sei se... Eu preciso te falar que é uma pessoa que saiu do lixo. Uma mãe drogada. Uma criança abusada. Um pai promíscuo. Como que eu posso mensurar isso? Quando eu fiz um louvor agora, pastora, eu tive uma experiência muito forte, veio um caso do podcast, numa das igrejas do Apocalipse. E nesse louvor eu falo, eu sou o teu Deus, desde o ventre eu te conheci. Em meu livro, os teus dias, eu escrevi. E nada e ninguém poderá te separar que aconteça. do meu amor, dos meus planos. Deus olhou para a menina e escreveu. Antes, quando você estava no ventre dela, ele tinha isso escrito. Meu Deus, meu Deus. Eu tenho uma amiga que fez um louvor. Um dia eu quero ver esse louvor cantado. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses dele, eu te constituí profeta das nações. Te constituí para ser mãe de multidões, libertar cativos e oprimidos, e por aí vai o louvor. E é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Passou no concurso. No primeiro. Federal. No primeiro que ela fez. Foi. No primeiro. E eu tinha 20 anos de serviço público, né? Porque eu tinha 8 anos de magistério e tinha 12 anos de autarquia federal. Tá. E aí, quando cumpri os 30 anos, que eu tinha agora condição de me aposentar, mas eu estava às vésperas de ir para um tribunal. Tá. Por merecimento, promoção. Deus falou para mim, pronto, é até aqui que eu queria você. Você está brincando? Não, não estou não. Ele disse, eu queria você juíza, para você entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é legal e não é legal de joia, é legal de leis. Eu queria você para compreender tudo que eu tenho para ensinar para o meu povo a respeito de leis. Qual foi a primeira revelação que linkou uma história com a outra? Aquele momento, digamos assim, que houve uma explosão para o mundo espiritual, um descortinar. Na verdade, foi exatamente a convicção de que eu estava ali não por mim mesma. De mim mesma seria impossível, Bispa Sônia. Impossível, seria impossível. Havia uma mão me levando, né? E essa mão me levava com um propósito. Para quê? Você tinha qual idade quando ele te chamou assim? Olha, eu ainda estava no exercício da magistratura quando ele começou a me chamar. Eu fui a única juíza que tinha um juiz auxiliar. Uau! E aí eu podia fazer audiência terça, quarta e quinta, e ele fazia segunda e sexta, e eu podia viajar segunda e voltar sexta. E pregava em vários lugares, né? Agora, me entregar totalmente, 40 anos eu tenho de ministério. 40 anos, né? Hoje. Em torno de 40 anos de ministério. De ministério, não, mas ainda como juíza. Comecei como juiz. Deus começou, tem um vídeo meu... Mas estourou assim quando? Depois, faz quanto tempo? Eu não sei tipificar exatamente a data. Por aí. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque você tem 75. Isso. E tem muitas mulheres com 60 anos que falam não tem mais nada para mim. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mais eu nada. ainda tenho coisas para fazer que eu nem sonho que vou fazer. Eu estou te perguntando, a intenção da minha pergunta é essa, porque tem muita gente que simplesmente já se aposentou da vida. Deixou a chuteira, tem 50, pendurou. tem 60, tem 65.
Peraí. Quantos anos tinha Abraão quando foi chamado? Quantos Pelo anos tinha amor de Moisés Deus. quando foi chamado? Porque você acha que só um jovem faz? Não. Quando fala o seu tempo, eu falo, meu tempo se chama hoje. Eu tenho vários tempos e o meu tempo se chama hoje, porque eu estou viva e ativa no planeta Terra. Com certeza. Todas as gerações Outro dia eu pelas estava quais eu falando, passei. gente, eu não me troco por 3,21. Tá muito bem. Não. A maturidade emocional. Eu duvido uma que segure. A maturidade emocional, o entendimento das coisas espirituais. Não. Mas deixa eu te responder para essas pessoas que desanimam e acham que o tempo passou. Hoje, tem um canal oficial no YouTube que ultrapassa 54 milhões de visualizações. 54 milhões. Hoje tem 18 livros publicados. Até 5 anos atrás, até 7 anos atrás, eu não escrevia. Peraí. Vamos fazer as contas. 75 menos 7, você está conseguindo ainda fazer isso? Ó, vai fazer assim, ó, 5, né? Já dá 70 menos 2, né? 68, tá bom? Só para te ajudar. Eu não tinha nenhum livro publicado, nenhum. Um dia Deus falou comigo assim. Com 68, tá? Deus falou comigo assim, você admira muito o apóstolo Paulo, não? Porque é o apóstolo que mais revelação do mundo espiritual tem. Sim. Ele não viu Jesus em carne, ele viu Jesus glorificado já. Ele tem revelação de principados e potestades que os outros não têm. Não, coisa... De lutas espirituais que os outros não têm. Deus falou, você admira muito o apóstolo Paulo? Não, sim. Então me fale, o que ele escreveu quando ele esteve em Éfeso, pregando 2 anos na escola de Tirano? Não sei. O que ele escreveu quando ele esteve lá em Acro, Corinto, na praça de Corinto, pregando 3 anos? Não sei. O que você sabe dele? O que ele escreveu. Deus falou, se você não começar a escrever tudo que eu te dou, vai se perder no tempo. Começa a anotar tudo que eu te dou. E eu comecei a escrever. E agora eu estou igual uma preá grávida, soltando livro toda hora. Esse aqui, inclusive, gente, olha, é um novo. Eu fui agraciada com ele. O chamado. Aí tem algumas coisas de revelações de Deus também, além da minha biografia. Então, eu quero recomendar. Agora eu quero fechar toda essa história para você entender o agir de Deus. Este ano, e eu me aposentei em 98. Tá. Então, olha quantos anos de aposentado. 2018, 20 anos. Ó, a gente está te ajudando a fazer conta, tá? 25 anos de aposentado eu tenho hoje. Este ano, 12 anos de Banco Central, 25 com 12, 37. Tá. Antes do Banco Central, que eu ficava lá no Rio de Janeiro falando, por que o senhor não abre porta, por que o senhor não abre portas? Então, há 40 anos atrás, quando eu chorava diante de Deus porque não abria portas, este ano, ele me respondeu. Eu estava ouvindo o meu testemunho. E chega o ponto onde eu falo que eu fiquei braba com Deus porque Deus não abria portas. Tá. Sabe o que ele me respondeu? Agora eu vou te responder. Se eu tivesse aberto uma porta para você no escritório de advocacia, você teria ficado lá. Se eu tivesse aberto uma porta para você no comércio, você teria ficado lá. Você seria excelente comerciária. Se eu tivesse aberto porta para você num consultório de um profissional relevante, você tinha ficado lá. Você seria gerente naquele lugar. E não teria enfrentado o desafio de entrar para o Banco Central. Não teria feito o concurso para juíza. Não teria aprendido as minhas leis espirituais. Foi para isso que eu te trouxe para o Rio de Janeiro. Se eu tivesse colocado você em outro lugar, você não iria adiante no desafio. Entendeu? Por que Deus não abre porta? Por que tem porta fechada? Porque tem coisa melhor para a sua vida. Você entendeu por que Deus não te dá largueza financeira? Não, você ia ficar aí mesmo, largado. Então, Deus... Você sabe, eu acho assim, eu amo esse jeitinho que o Senhor nos dá o livre-arbítrio. É um livre-arbítrio meio sem escolha, modelo Jonas. Né? Tem gente que... Vai vomitado, mas vai, né? Vai, nem que for vomitado. Tem gente que Deus dá esse livre-arbítrio modelo Jonas. É verdade. Não, você tem o livre-arbítrio, tá bom? Tá. Mas só que é o seguinte... Mas eu vou impedir que o mal venha para você. Mas eu vou te impedir de escolher o errado. E Deus, hoje, Bispa Sônia, eu tenho uma alegria tão grande de mostrar para as pessoas o valor que ela tem. Isso aqui é uma joia, ó. Isso aqui é um anelzinho, ouro, cravejado com alguns pequenos brilhantes. É um precioso anel. Ele não tem valor porque ele está no meu dedo. Ele tem valor pela natureza dele. Pelo que ele é. A essência dele é ouro. E ouro é um metal precioso.
Se alguém olhar e falar é bijuteria, se eu jogar isso não quer dizer que ele deixou de ser ouro. Não, e se eu jogar ele aqui, for embora e esquecer sobre a sua mesa, ele vai ter valor aqui. Sim. E se ele for para o lixo? Vai ter valor no lixo. Quem é que perde? E se alguém olhar e falar assim, isso aqui é uma lata velha? Quem é que perde? Quem rejeita o anel, quem joga fora o anel, quem perde o anel. Quem perde o anel. Quando eu era criança, naqueles momentos difíceis, terríveis, totalmente rejeitado, humilhado, envergonhado dentro da escola, eu ia para a estrada de ferro da cidade de Aquidauana 2 vezes por ano. Para quê? Porque as mães ricas, as filhas ricas de Aquidauana, elas eram levadas para estudar em Campo Grande, era uma cidade melhor. Sim. Fazia o enxoval das meninas, levava a família, que as meninas bonitas, bem penteadas, com a mão, a mãe bonita, levava, dava chau no trem. Eu ia para assistir e eu ficava escondidinha na estação e pensava, elas vão estudar um lugar onde ninguém vai humilhá-las, onde ninguém vai falar bobagem para elas. E aquilo doía no meu coração. Bispa Sônia, o ano que passou, Aquidauana fez 130 anos de vida. E eu fui convidada pelo prefeito de Aquidauana como uma convidada ilustre para fazer uma conferência no cerimonial de aniversário de Aquidauana. Por causa desse livro, Do Lixão de Aquidauana para o Mundo, eles me descobriram por causa desse livro. Eu fui convidada... Eu preciso parar aqui. Essa é outra parte que a gente vai soletrando. No lugar da tua... Desonra é o lugar da dupla honra. Vergonha. Não, mas a dupla honra de Deus é o exagero. Não é escandalosa. É escandalosa. É exageradamente escandalosa. Aí vai para o palanque com autoridade, aí é apresentada como a filha ilustre da cidade de Aquidauana. Aí faz a palestra num salão com autoridades e o prefeito, vereadores, aplaude de pé a sua palestra. E eu falo, Deus, o senhor já tinha visto isso naquele dia da estação ferroviária, por isso que o senhor me consolava. Ele vê o presente, ele vê o passado, ele vê o futuro, Bispa Sônia. Agora, sabe o que eu amo em Deus, pastora Tânia? Uma das coisas que eu amo em Deus é que aquele que tem uma comunhão com o Espírito Santo, ele não tem traumas. Ele tem testemunhos. Porque ele passa, o Espírito Santo, ele passa limpo a nossa vida. E ele faz com que as coisas mais traumáticas, as coisas mais destruidoras, as coisas mais avassaladoras, façam sentido. E você passa a ter... Construam. Misericórdia por aqueles que te feriram. Hoje, quando eu olho para aquela irmã Gertrudes, eu penso, meu Deus, essa mulher deve ter sido tão ferida na vida, por isso ela me feria tanto. Ela não foi tratada, ela não foi curada. Não. Eu olho para aquele abusador, para aquele pedófilo, eu digo, meu Deus, esse homem precisava de libertação. Sim. Esse homem não tinha Deus, não tinha Jesus, estava num cativeiro cheio de sequestradores em volta, os demônios, não tinha ninguém para tirar ele de lá. Sim. Quando eu olho para minha mãe, para o meu pai, todos eles são dignos da misericórdia. E eu comecei a lutar pela conversão do meu pai e da minha mãe. E eles morreram crentes, Bispa Sônia. Morreram crentes. Meu Foi. Deus. Foi. Meu irmão que se drogou tanto. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A primeira vez que falaram de cura interior, de libertação, foi na Renascer. Foi. Não existia. Você é uma referência dessas Guerra coisas. espiritual, essas coisas não existiam. Referência de adoração, referência de reconhecimento da necessidade da cura, referência de necessidade de libertação, tudo isso nasceu com vocês. Porque a primeira vez que eu falei que eu tinha depressão, falaram que eu era endemoniada. Quer dizer, eu já não estava num abismo profundo e ainda era endemoniada. Então a gente não podia falar que tinha algum tipo de crise ou que estava numa confusão ou que não sabia administrar sentimentos ou qualquer coisa. Mas, enfim, dentre as perguntas que me fazem e que também criticam, eles falam que não existe maldição hereditária. Pastora Tânia Teresa, é tão fácil a gente falar que uma coisa não existe quando você nunca conviveu com ela,
nunca experimentou, não, sabe? É. Você simplesmente juntou um texto fora de contexto. Exatamente. É uma hipocrisia, na verdade. Porque se cada um olhar para as famílias ao seu redor, Peraí, vai ver patente a existência de legados geracionais. existe, É. existe maldição hereditária, Oh, pastora querida, Tânia Tereza? com certeza. Do Gênesis ao Apocalipse. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no último capítulo, fala que não haverá no céu. Haverá é tempo futuro do verbo. Se não haverá só lá, então aqui haverá. Então aqui existe. Quando Jesus fala da lei, e aonde está visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Aonde? Onde foi grafado, onde foi escrito isso? Nos 10 mandamentos. Sim. Quando Jesus fala da lei, ele fala, não pense que vim para revogar a lei. E como juiz, eu vou te dizer, uma lei que não é revogada é vigente. Ela está em vigor. No mundo espiritual. E ele diz, até que céus e terra passem, não vai passar. E as céus e terra ainda não passaram. Do Gênesis ao Apocalipse tem antes dos 10 mandamentos, Bispa Sônia, antes dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos foi a publicação da lei. Essa lei já existia em Deus. A justiça é a base do trono de Deus. A justiça é a base. Deixa eu te falar. É. Como é que você constrói uma coisa sem base? É. Você flutua, por acaso? É. E desde o Gênesis está lá a maldição ensinada de visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Vou dar um exemplo para você. Tem vídeos e vídeos e vídeos meus no YouTube. Sim. Vou te dar um exemplo. Tá. Noé, homem bom, temente a Deus, escolhido como reto no meio de uma geração, porque Deus ia mandar o dilúvio, exterminar todo mundo na face da terra, e só Noé e a sua família foram selecionados para entrar na arca. Sim. Muito bem, no capítulo 6 do livro de Gênesis, Noé é reto, escolhido, e Deus resolve deixar Noé sobreviver. No capítulo 9, ele sai da arca, planta uma vinha, toma um porre, e bêbado, ele fica descomposto dentro da sua tenda. Sim. E Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé. E o filho chamado Cã, que era o mais novo, entra na tenda e vê o pai nu. Não cobre o pai, não protege o pai, expõe a nudez do pai. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos falando nos bastidores sobre maledicência. Sim. Difamação é você falar o que não fez. Calúnia é falar o que não fez. Difamação é falar o que fez. É expor a vida de uma Sim. pessoa. Ninguém tem direito de expor a vida de ninguém. Sim. E aí o jovem chamado Cã expõe a nudez do pai para os 2 irmãos, Sem e Jafé. Cã não cobre o pai, não protege o pai, difama o pai, conta para os irmãos. Os irmãos, por sua vez, Vão e cobriram, cobrem. e ainda com o rosto desviado. A Bíblia diz Andando rosto de costas. e rosto desviado. Por que rosto desviado? Porque o irmão falou. Sim. Vão lá para você ver. Como é que ele Vai está? ver a miséria do pai. Vai ver o pai na miséria que está. Eles desviaram o rosto para não ver. Quando Noé acorda, soube o que aconteceu. Ele profere uma maldição. Sim. Maldito seja Canaã. Canaã. A maldição é maldito seja Canaã. Quem é Canaã? Na fila do pão. É filho de Cã. A responsabilidade pelo pecado é do pai. A maldição vem para as Caiu em gerações... Canaã. A maldição é da visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Maldição é visitação da iniquidade dos pais nos filhos, nos filhos, nos filhos, nos filhos. Canaã foi amaldiçoado pelo seu avô. Maldito seja Canaã, o erro é do pai, a maldição é dele, a terra de Canaã inteira foi amaldiçoada por causa Agora, lê disso. isso na Torá para ver se tem. Está na Bíblia. Pelo amor de Deus. Está na Bíblia. Tem todas. Está na Bíblia. Tem todas. Está na Torá, inclusive. E tá? vai por aí afora, e vai por aí afora. Então, assim, eu acho que ao invés das pessoas se aterem a situações que elas não têm domínio sobre O elas, povo perece por falta de conhecimento. por falta de conhecimento, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, e há pastores que gostam de curar as feridas superficialmente. E por isso é que você vive em crise, não consegue ter paz com o teu passado. E nem liberdade com o teu passado. E quem não tem paz e liberdade no seu passado não consegue viver presente e muito menos o futuro que Deus tem para a tua vida.
Não dá. Então você tem uma situação de abortar promessas de Deus, porque você está preso no teu passado. Você entendeu que você está preso? Tem uma cadeia te prendendo ali. E enquanto você não resolve, essa raiz de iniquidade brota e outra geração vai pecar e vai contar mais 4. Sim. Não, e vai contar mais 4. E outro na outra geração brota e vai contar mais 4. E não é só isso, você começa também a atrair maldições. Porque tem todos os comportamentos. Tem aquela que você carrega e a que sai raiz de iniquidade. Da sua prática, e tem da sua prática. E da sua prática que você... Então, isso é muito sério, pastora. É muito sério numa geração que nós estamos vendo cada vez mais desorganizada. Eu sou muito apedrejada, Bispa Sônia, por teólogos de plantão que negam a ocorrência de heranças espirituais. Mas isso não me incomoda, porque eu deixo eles ficarem no meu canal. A vontade que eu tenho é dizer, vaza, vai embora. Sim. Mas fica aí, porque você vai aprender e vai ser bom para a sua vida também. Né? Eu acho que quando a gente tem paz com Deus... a gente quer que todo mundo seja livre. Que o mundo seja livre. Meu Deus, olha que libertação que a pastora Tânia vive hoje. Gente, eu estou falando de uma mulher que saiu do lixão, que ganhou primeiro concurso de... Eu estou falando um monte de coisa, viu? Tá? Portas fechadas, primeiro concurso... primeiro lugar como advogada, tá? No Banco Central, e depois primeiro concurso como juíza federal. Ela passou, e porque ela foi sarada, curada, transformada por Jesus Cristo. Transformada por Jesus Cristo. Sabe? Hoje em dia, é tão normal a gente ver as pessoas falando, conforme-se, é assim mesmo, sem transformação. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vim para aqueles que estavam perdidos, para salvar. Salvar o quê? Da vã maneira de viver. Sabe aquela coisa que você não quer mais fazer? O Senhor pode transformar. Aquilo que você não quer mais pensar, Deus pode livrar. Não pode, pastora? Sem dúvida. Não pode, pastora? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Deus pode deixar a pessoa tão limpa que a luz ofusca. Porque a tua luz, ela ofusca. Ela irradia. De glória em glória, você vai se tornando a estatura de varão perfeito. Vai se tornando a estatura de varão perfeito. O pecado tira a identidade de filho, o pecado tira a glória de Deus. Em Adão todos pecaram e foram destituídos. Destituídos de alguma coisa que tem. Você é destituído de alguma coisa que você tinha, mas em Cristo Jesus você pode ser restituído naquilo que foi destituído pelo pecado. Destituído é assim, você é filho e tem uma herança, o teu pai vai no cartório e fala assim, estou te destituindo. Você não tem mais herança. Você é filho, mas não tem herança. É isso, uma destituição? Também, destituído de um cargo, de uma posição. De um cargo, de uma posição. Algo que você tinha e perde. E perde. Embora o teu nome possa estar lá, você não é mais. Mas o teu redentor, o teu resgatador te restitui tudo que foi retirado. Te devolve tudo. Pastora Tânia, é tão gostoso falar com você. Eu quero voltar um dia, eu preciso ir embora agora. Eu sei que você tem um casamento. Eu tenho. Então, todas as outras perguntas que eu tenho para fazer, e você também tem para fazer, você vai ter que segurar. Então, assim, eu estou terminando, mas não é por falta de assunto. Entendeu? E nem por falta de empatia. Nem por falta de empatia. Mas eu vou terminar por questão de respeito, gente. Eu preciso. Ela precisa, a pessoa precisa casar. Se fosse teu casamento, você queria que fosse tratado como? Então tá? Então tá bom. Mas vamos fazer um desafio para esse público que pode ficar com gostinho de quero mais, né? Corre lá para o canal oficial do YouTube e escute o testemunho todinho. Todinho, os estudos também. Tudo tem meu nome, Tânia Tereza com Z, Tânia Tereza com Z. Eu sou uma velhinha high-tech.
Eu tenho YouTube, eu tenho Instagram, eu tenho Spotify, eu tenho TikTok, eu tenho tudo isso. Olha, sinceramente, né? Velho é quem não tem, tá? Então você vai lá que você vai achar tudo a meu respeito. Novinho, em folha. Isso aí. Que Deus abençoe Amém, demais. querida. Uma honra estar com você aqui. Uma honra. Você é referência de mulher de Deus nessa nação. Você é referência de alguém que abraçou o chamado, respondeu sim ao Senhor. Em todos os momentos da sua vida, fáceis, difíceis, você manteve-se firme com o Senhor. Você olhou para frente, seguiu o alvo que estava proposto, levantou uma bandeira de compromisso com o Senhor. Você é uma referência para pastoras, para mulheres da nação inteira, Bispa Sônia. Você é referência. Obrigada, querida. É honra estar aqui com você e falo isso com o coração vibrando. É honra estar aqui. É uma honra estar com você, uma mulher de Deus transformada. Uma mulher que vive a palavra. Aquela palavra que aquela viúva falou para Elias, eu quero deixar essa mesma palavra. Eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Amém. Que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Porque nós vemos a palavra de Deus. É uma carta escrita. Amém. É um bom cheiro de Cristo. Amém. Que irradia aqui. Que o Senhor continue te usando. Amém. Você que assistiu, eu quero te falar, em qualquer idade. Não, em nome de Jesus, olhe para a pastora Tânia Tereza e fala, certamente haverá bom futuro. E a minha esperança nunca vai ser envergonhada. É isso. Sabe, eu olho para você Amém, e eu querida. vejo isso. Amém. Eu quero deixar uma historinha para você que eu vivi nesses últimos dias, viajando de um lugar para o outro, de um país para o outro, pregando o evangelho incansavelmente em todos os lugares. Recentemente, num aeroporto, em outro país, eu estava olhando para a minha idade, a idade do meu marido, ele tem 85 anos. Eu costumo brincar, eu digo que nós somos os últimos dois velhinhos que rodam o mundo batendo em Satanás, somos só nós dois. E eu, ali naquele aeroporto, eu falei, Deus, como o Senhor tem nos sustentado, como o Senhor tem nos guardado. E eu ouvi nitidamente a voz de Deus naquela hora, ele dizendo para mim, a árvore que produz frutos eu não corto. Eu não corto. Então frutifique no reino. Frutifique, deixe um legado, construa um legado, desde que seja um legado que ultrapasse a tua existência, que fique para outras gerações, como você vai deixar um legado. Como nós vamos deixar, como nós temos já. Ele não corta a árvore que produz fruto, não corta. Não corta. Ele pode dar uma podadinha, mas é para crescer mais. Deus te honre, te Amém. abençoe. Muito, muito, muito. Amém. Te surpreenda em bênçãos, Amém. do jeito que só Ele sabe fazer. Amém. Cubra tua casa, tua família, teu casamento. Vou te contar um segredo. No dia que eu fiz 60 anos, 15 anos atrás, eu meditei muito cedo, madrugada ainda, na palavra de Deus, agradecendo a Deus de 60 vividos. E naquele dia ele me levou para o livro de Jó, onde está escrito que o justo será recolhido como um feixe de trigo, maduro no devido tempo, em robusta velhice. E eu pensei, eu quero, robusta velhice eu quero. E também eu fui ao livro de Gênesis, onde ele fala que o espírito dele só viveria no homem até 120 anos. E eu pensei, com teu espírito, com robusta velhice, esse negócio está ficando bom. Aí eu fui para o Salmo 92, parte final, que diz que o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Na velhice ainda vai dar frutos, para anunciar que o Senhor é reto. E eu orei aquele dia e eu falei, Pai, eu quero 120 anos, produzindo frutos para o teu reino, robusta velhice, com o teu espírito. É claro que eu quero. E eu pedi. Aleluia. E antes de 120 eu volto aqui, não, Sônia. mas com certeza. Não, mas bem antes, né, gente? Bem antes. Você pode, inclusive, deixar já algumas perguntas para que já está agendado. Os próximos capítulos. Amém. Deus abençoe, querida. Te amo.